Olá, pessoal. Vamos para a nossa aula 60 sobre cinemática dos corpos rígidos. Bem, hoje nós vamos falar um pouco da aceleração no movimento de rotação de um corpo. Então, vamos considerar um sólido, este corpo aqui, que está girando em torno de um eixo vertical, chamamos de Z. Aqui nós temos o eixo X, o eixo Y, e esse corpo está sendo cortado por um plano horizontal. Temos também aqui os vetores unitários definidos nos três eixos. A velocidade angular que esse corpo gira é um ômega que está na direção do eixo Z, pois nós já sabemos, pela definição, que velocidade do ponto, quando gira em torno de uma trajetória aqui circular, é ômega k vetorial R. Se eu faço ômega k vetorial R, que é o vetor posição, eu vou ter o vetor velocidade tangenciando a trajetória. Vamos então fazer a derivada desta equação. Derivada de velocidade em relação ao tempo é aceleração. Derivada de um produto, derivada de v em relação ao tempo, então a derivada desse produto, d ômega vetorial R dt. A derivada, então, desse produto é derivada do primeiro em relação ao tempo, vetorial o segundo vetor, mais o primeiro vetor, derivada do segundo vetor. A derivada, a variação da velocidade angular com o tempo, é aceleração angular. A derivada da variação do vetor posição com o tempo é a velocidade daquele ponto. Então, nós temos esta equação para aceleração. Vejam que ela tem duas componentes. Uma componente alfa vetorial R e uma componente ômega vetorial V. Vamos entender melhor sobre essas equações fazendo o seguinte. Vamos considerar que esse nosso referencial, o eixo X, o eixo Y e a origem vão subir até o centro aqui da rotação. Então, nós passamos a enxergar a rotação de um ponto, não necessariamente este, em torno de um ponto central, com uma velocidade que tangencia a trajetória, com a origem aqui e agora. Então, nosso vetor posição, se isso aqui vai subindo, nosso vetor posição sai dessa situação e passa a sair daqui e vir até o ponto considerado. Vamos representar desta maneira. Aqui o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, o ponto P, o vetor posição R, a velocidade, e este ponto vai descrever esta trajetória circular em torno aqui do centro. Temos, portanto, a velocidade angular, que é perpendicular ao plano, na figura anterior, ela era vertical, perpendicular àquele plano horizontal. Agora estamos vendo o plano horizontal neste plano aqui. Bem, então a aceleração, nós vimos que ela tem duas componentes. Essas componentes são duas componentes, uma tangencial e uma normal. Esta também é conhecida como aceleração centrípeta ou radial. Ela está sempre dirigida para o centro da trajetória. Pois bem, então se A é alfa k vetorial R, veja que eu coloquei aqui o alfa na direção também do eixo Z, porque se a velocidade tem essa direção, a aceleração também vai ter a mesma direção. O sentido pode ser o mesmo ou pode ser o sentido contrário. Mais ômega k vetorial V. Então, essa aqui nos dá uma componente da aceleração e aqui é outra componente. Escrevendo da forma anterior, A igual a alfa vetorial R mais ômega vetorial V. Bem, se fizermos o produto vetorial de alfa com R, vejam bem, o vetor que está saindo aqui, perpendicularmente ao plano, vetorial R, vai nos dar este vetor. Use a regra da mão direita, fechando o vetor aqui para este, vocês vão encontrar esse vetor tangencial. Se eu fizer o produto vetorial de ômega com V, ômega também está na direção do eixo Z. Fechando esse vetor para a direção do vetor velocidade, eu vou encontrar a componente normal. Portanto, esta é a componente tangencial
e esta é a componente normal. Usem a regra da mão direita para vocês perceberem estes sentidos. Vamos analisar agora essa componente normal. Então, aceleração normal é ômega k, na direção do eixo z, vetorial v. Sabemos que v é o produto de ômega vetorial r. Então, ômega vetorial r é v. Então, nós temos aqui um produto triplo vetorial. Mas o r é o vetor posição. Eu posso falar que esse vetor posição tem uma componente xi mais yj. Eu posso escrever ômega k, vetorial ômega k, vetorial r, que é xi mais yj. Vamos fazer esses produtos vetoriais. Vamos inicialmente fazer este aqui, depois o outro. Então, multiplicando ômega k vetorial xi. O que é k vetorial i? Igual a j. Então, fica ômega xj. Ômega k vetorial yj. K vetorial j é menos i. Então, fica menos ômega yi. Fazendo agora o outro produto, esse vetor vetorial, essas duas componentes aqui. Então, eu tenho ômega k vetorial ômega xj. Ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, vezes x. K vetorial j, menos i. Agora, ômega k vetorial menos ômega yj. Ômega ao quadrado vezes y. K vetorial i, j. Mas eu tenho esse menos. Eu tenho menos ômega 2xi menos ômega 2yj. Colocando menos ômega 2 elevado ao quadrado em evidência, eu vou ter, então, que multiplicando xi mais yj, mas xi mais yj é o vetor posição. Portanto, a componente normal é menos ômega 2r. Então, nós podemos escrever esta equação como sendo alfa vetorial r, a componente tangencial, menos ômega 2r. Este sinal negativo indica que a aceleração normal está sempre na direção do vetor radial e tem sentido contrário. O vetor posição ele é sempre para fora e a aceleração normal sempre para o centro. Então, tem sentido contrário. Muito bem. Vamos, então, fazer duas aplicações para utilizar essa equação. Aliás, vamos fazer uma aplicação, e esta aplicação nós vamos utilizar também no nosso próximo vídeo para estudar o movimento variado. Bem, então, nós temos aqui três polias. A polia A, né, está ligada por meio de um cabo a esta polia dupla, ligada aqui na polia B, e a polia C, que está presa rigidamente a essa polia B. Poderia ser também uma engrenagem, né, que eu tenho uma engrenagem ligada a duas outras engrenagens. Esta polia A tem um raio de 20 centímetros, a polia B 10 centímetros e a polia C 30 centímetros. Nesse instante inicial mostrado, a velocidade angular da polia A é de 10 radianos por segundo, no sentido aqui anti-horário, e a aceleração constante de 2 radianos por segundo ao quadrado. Nós queremos saber quais são as acelerações dos pontos 1, 2 e 3. Vejam, então, este movimento como ocorre. Observe o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Quando ela vai girando, né, esses pontos também vão girando, deu uma volta completa. Quando esse ponto deu uma volta completa, este aqui também deu uma volta completa e este aqui também deu, né, uma volta completa. Entretanto, como já sabemos, este ponto e este ponto tem a mesma velocidade de qualquer ponto desta correia. Essas velocidades são iguais, mas a velocidade do ponto 3 é diferente da velocidade do ponto 2, porque ele tem que percorrer um caminho maior para dar uma volta do que o ponto 2. Então, as velocidades nos pontos variam do centro para fora, vai aumentando. Enquanto que a velocidade angular desta polia aqui é uma, dessas outras duas são velocidades angulares iguais, mas diferente desta. É o que nós podemos calcular.
Então, vejam que eu posso falar, né, que a equação da aceleração total em qualquer ponto é igual a alfa vetorial R mais ômega vetorial V. A componente tangencial tem módulo alfa R, porque, vejam bem, se eu quiser calcular a componente tangencial aqui, sabemos que a aceleração angular está perpendicular ao plano. O vetor R sai do centro para fora. Se eu faço um vetor perpendicular aqui com esse vetor, o ângulo entre eles é 90 graus. Então, o módulo do produto vetorial alfa R seno de 90. Seno de 90 é 1, então vai dar alfa R. E a componente tangencial, a componente normal, sabemos que pode ser calculada, o módulo, né, como sendo ômega 2R. Bem, então sabemos que a velocidade no ponto 1 é igual à velocidade também no ponto 2. Qualquer ponto que esteja ao longo dessa correia tem a mesma velocidade em determinado instante. Então, V1 é ômega A, RA, enquanto que V2 é ômega B, RB, velocidade angular vezes o raio. Como conhecemos a velocidade angular da apolia A, seu raio, conhecemos o raio da apolia B, podemos calcular a velocidade angular da apolia B, que é a mesma velocidade angular da apolia C. Ambos percorrem ângulos iguais em tempos iguais. Bem, podemos ainda, utilizando, né, a equação da aceleração tangencial, se a velocidade aqui é igual em determinado instante, quando este ponto aumentar a velocidade devido à aceleração, este ponto também vai aumentar. Ou seja, as acelerações tangenciais a essas polias são iguais às acelerações também dessa correia. Então, eu posso falar que a aceleração do ponto 1, a tangencial, é igual à aceleração tangencial do ponto 2. O que é aceleração tangencial, a componente tangencial? Alfa R. Então, alfa RA é igual a alfa B RB. Como foi dada a aceleração angular da polia A, o raio, posso calcular a aceleração angular da polia B, porque eu também tenho raio de B. Então, a aceleração angular de B são 4 radianos por segundo ao quadrado, que é a mesma aceleração angular de C, que é a mesma aceleração angular de qualquer ponto nestas polias, porque tem velocidades angulares variáveis iguais. Bem, para calcular agora as acelerações, aceleração tangencial no ponto 1, alfa A, RA. Alfa, já conhecemos, o raio, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Aceleração tangencial do ponto 2, alfa B, RB, 4 vezes o raio, 0,4 metros por segundo ao quadrado. Sim, as acelerações tangenciais são iguais nos pontos 1 e 2. Agora, a aceleração tangencial do ponto 3, aceleração angular do ponto C, que é mesmo do ponto 2, e qualquer ponto dessa polia dupla, vezes o raio. Então, dá 1,2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração normal do ponto 1, velocidade angular da polia A, elevado ao quadrado, vezes RA. Então, esta é a aceleração angular tangencial do ponto 1. Do ponto 2, ômega B ao quadrado, RB, 40 metros por segundo ao quadrado. Aceleração normal do ponto 3, ômega C ao quadrado, RC, 120 metros por segundo ao quadrado. Então, veja que temos as 3 componentes tangenciais para os pontos 1, 2, 3 e as normais. Podemos representar a aceleração, então, como a soma da tangencial mais a normal. A tangencial no ponto 1 é menos 4 metros por segundo ao quadrado, menos 20 metros por segundo ao quadrado J. Aqui é I, aqui é J. Ou seja, ela está nesse sentido e está dirigido para baixo. Nós vamos representar esses vetores. Para o ponto 2, mesma coisa, né? Só muda os valores. Para o ponto 3, também, só muda os valores. Representando, então, no ponto 1, a componente tangencial está dirigida para a esquerda, sentido negativo, e a componente normal dirigida para o centro. Vejo que todas elas estão aqui
nesses pontos dirigido para o centro. Se eu tivesse tomado, por exemplo, esse ponto aqui, nós já acharíamos que essa aceleração normal estaria aqui para cima, porque o ponto aqui estaria dirigido para o centro. Bem, nós vamos utilizar este exemplo também no próximo vídeo para calcular o movimento uniformemente variado. Um abraço e até o nosso próximo encontro.